Novamente aqui para o estudo do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos lendo a tradução da primeira edição francesa, a edição original de Allan Kardec. Começamos hoje os exemplos, depois de detalhada explanação de Kardec sobre os vários pontos que justificam o intercâmbio entre o plano espiritual e o plano físico. Vamos agora aos exemplos dessa prática. O passamento. A confiança na vida futura não elimina a apreensão com a passagem desta para outra vida. Muitos não temem a morte em si, mas o momento da transição. Sofre-se ou não essa travessia? É isso que os inquieta, e a tal ponto mais relevante, portanto, dessa travessia, ninguém pode escapar. Na Terra, podemos nos recusar a fazer uma viagem. No caso da morte, no entanto, ricos e pobres devem dar o salto. Em sendo penoso este último, nem posição, nem fortuna lograrão mitigar o amargor. Ao observarmos a placidez de algumas mortes, em contraste com as terríveis convulsões de agonia, no caso de outras, podemos de antemão constatar que as sensações experimentadas não são sempre as mesmas. Mas quem nos poderá esclarecer a esse respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação entre a alma e o corpo? Quem nos contará as impressões desse instante supremo? Acerca desse ponto, calam-se tanto a ciência quanto a religião. E porque se calam, então? Calam-se porque falta a ambas o conhecimento das leis que regem as relações entre espírito e matéria. Uma detém-se no limiar da vida espiritual, outra no da vida material. O espiritismo é o elo entre as duas. Somente ele pode dizer como se opera a transição, seja pelas noções mais objetivas, que fornece sobre a natureza da alma, seja pela descrição dos que deixaram esta vida. O conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo é a chave desse fenômeno, assim como de muitos outros. A matéria é inerte e é insensível. Esse é o ponto concreto. Somente a alma experimenta as sensações de prazer e dor. Durante a vida, qualquer disfunção material repercute na alma, que dela recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma que sofre, não o corpo. Este é apenas o instrumento da dor. Aquela é o paciente. Após a morte, estando separado da alma, o corpo pode ser mutilado sem maiores consequências, pois nada sentirá. A alma, por sua vez, estando separada do corpo, não receberá nenhuma impressão da desagregação deste último. A alma tem sensações próprias, cuja fonte não se encontra na matéria tangível. Temos aqui uma nota do editor. A alma sente dor e prazer somente quando ligada ao corpo físico, que lhe remete essas sensações físicas pelas impressões e de sua fisiologia pelo sistema nervoso. A morte, o ambiente do mundo espiritual, não mais lhe causa impressões físicas. Desse modo, o espírito imperfeito, que relata sofrer fisicamente, vivencia em verdade uma ilusão, uma lembrança da sensação que tinha no mundo corporal. As sensações íntimas próprias do espírito humano são derivadas da felicidade ou quando tem impressões a superar as do sofrimento moral ou infelicidade. Essa foi a nota do editor e me atrevo eu a fazer uma nota minha. As questões do espírito são muito mais profundas que a do corpo físico, tanto que a gente guarda traumas, inclusive de uma vida para outra. É muito difícil tirar esse trauma de uma pessoa. Então, essa dor existe, mesmo que sendo uma ilusão, ela existe e causa sofrimento. Como eu disse e repito, um trauma, uma dor, um medo de uma vida pode se refletir na vida seguinte, inclusive levando defeitos físicos, doenças físicas para o novo corpo. Então, a gente não deve subestimar essa, entre aspas, ferida na alma. Então, não se deve dizer para um espírito que ele não está sentindo dor nenhuma porque ele é um espírito. Ele está sofrendo, sim, ilusão ou não, leva a um sofrimento. Espero ter sido compreendida nesse quesito. Mas, vamos adiante. O perispírito é o invólucro fluídico da alma, da qual não se separa
nem antes nem depois da morte, e com a qual forma um ente único, por assim dizer, porquanto não se pode conceber um sem o outro. Durante a vida, o fluido perispiritual penetra no corpo em todas as suas partes, servindo de veículo para as sensações físicas da alma. Também é por seu intermédio que a alma age sobre o corpo, dirigindo-lhe os movimentos. A extinção da vida orgânica, ou seja, do corpo físico, ocasiona a separação da alma do corpo, pela ruptura do laço fluídico que os une. Essa separação, entretanto, nunca é brusca. O fluido perispiritual desprende-se pouco a pouco de cada um dos órgãos, de modo que a separação só se completa e absoluta quando não mais restar um só elemento do perispírito unido a uma molécula do corpo. Nota 154. Na época de Kardec, a célula era conhecida pela ciência como elemento estrutural dos tecidos, mas não ainda enquanto unidade básica da vida. Ser vivo microscópico. Desse modo, refere-se aqui à molécula como menor parte da fisiologia, acompanhando o paradigma aceito na ciência do século XIX. Eu aproveito este intervalo para recomendar a leitura do livro Perispírito e suas modelações. Nesse livro, é descrita a formação do perispírito desde a sua criação, desde lá dos micro-organismos até os dias de hoje. É um livro precioso que fala também das situações do perispírito depois da morte do corpo físico. É uma preciosa obra que está lida aqui no canal e eu posso ceder esse livro a quem quer que o deseje. Basta escrever para mim. Continuando a nossa leitura. A sensação dolorosa que a alma experimenta neste momento é proporcional à soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, assim como da maior ou menor dificuldade e lentidão que a separação apresente. Nota 155 do editor. Essa explicação corresponde ao item 17º do resumo da Lei da Justiça Divina, no capítulo 8º, que afirma: a punição mais imediata, sobretudo, para os que se apegaram à vida material, negligenciando o progresso espiritual, consiste na lentidão da separação da alma do corpo. Então, meus amigos, faço eu aqui um adendo. O perispírito é ligado ao corpo físico, célula a célula. As pessoas muito apegadas à vida material têm dificuldade em se desapegar desse corpo, em deixar o corpo e seguir adiante para a nova vida. Recomendo a leitura do livro Crônica de um Despertar, que está aqui no canal lido. Conta a história de um senhor que não acreditava que estava morto e que teve muita dificuldade para se desapegar do corpo. Recomendo a leitura, não vou dar nenhum spoiler contando o que aconteceu, mas vale a pena ver esse livro. Recomendo. Continuando a leitura de Kardec. Portanto, não se deve esconder que, de acordo com as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Somente essas diferentes circunstâncias que examinaremos. Estabeleceremos inicialmente, à guisa de princípio, os 4 seguintes casos, que podem ser considerados situações extremas, entre as quais há uma infinidade de gradações. Primeiro, se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito estiver completamente finalizado, a alma não sentirá absolutamente nada. Vale lembrar, meus amigos, também fazendo um novo à parte, que nós nos desprendemos do corpo físico todas as noites. Existe um cordão, chamado cordão de prata, que liga o corpo físico ao corpo perispiritual. Então a gente não sai, não desliga do corpo. O espírito tem liberdade de ir e vir, deixando o corpo dormindo. Então, há pessoas que, para desencarnar, separam-se do corpo dessa forma, para depois esse cordão de prata ser rompido naturalmente ou com a ajuda de espíritos protetores. Continuando. Item 2. Se no momento da extinção da vida orgânica, ou seja, do corpo físico, a coesão dos dois elementos apresenta-se em pleno vigor, produz-se uma espécie de ruptura que imprime uma sensação dolorosa na alma. 3.
Se a coesão é fraca, a separação é fácil, transcorrendo sem choques. Quarto, tendo a vida orgânica cessado por completo, se ainda existirem numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo até que o laço esteja inteiramente desfeito. Certo? Continuando a nossa leitura. Disso resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força de aderência que une o corpo e o perispírito, que tudo o que pode ajudar a diminuir essa força e a acelerar o desprendimento torna a passagem menos penosa. E, por fim, que se o desprendimento ocorrer sem qualquer dificuldade, a alma não experimentará nenhuma sensação desagradável resultante do processo. Por isso, completo eu essa leitura. É melhor para a pessoa viver uma doença prolongada em que esse rompimento vai se dando ao longo dos dias. Então, a pessoa vai deixando esses laços mais frouxos e o desencarne é mais fácil. Já as mortes abruptas têm outro tipo de dificuldade. Continuando. Na passagem da vida corporal para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, o da perturbação. Neste instante, a alma experimenta um entorpecimento que paralisa momentaneamente suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É como se a alma estivesse, por assim dizer, em estado de catalepsia, de forma que quase nunca testemunha, de forma consciente, o seu derradeiro suspiro. Tem aqui a nota 156, catalepsia. Na ciência do magnetismo animal, o sonambulismo era provocado pelo magnetizador, resultando no desprendimento da alma do sonâmbulo de seu corpo, como num sono mais profundo. Nesse estado, é possível, com um comando, provocar a paralisação do estado de inércia, sensibilidade da partes do corpo ou catalepsia. Esse fenômeno, que pode ser provocado, difere do momento natural estado de letargia, suspensão geral ou aparência de morte. Faço novamente uma parte. É muito comum as pessoas que desencarnam acordarem em outro hospital. Então é como se ela adormecesse, ela não sente a morte. Ela adormece e acorda já noutro plano, em outro hospital, em outro atendimento, tendo que ser informada por esses espíritos protetores de que houve o desencarne. Elas se surpreendem, não acreditam. Mas, seguindo, dizemos quase nunca, porque há casos em que a alma pode dele ter consciência, como logo veremos, lá nos exemplos. A perturbação, portanto, pode ser considerada como um estado normal no instante da morte, sendo sua duração indeterminada, variando de algumas horas ou até alguns anos. À medida que a perturbação se dissipa, a alma encontra-se em situação de alguém que vai de um sono profundo, as ideias são confusas, vagas e incertas, vendo como se afora tivesse um nevoeiro. A pouco a visão se aclara, a memória retorna, a alma se reconhece. Esse despertar, no entanto, é bem diverso, de modo que cada indivíduo, para uns, é calmo e proporciona uma sensação agradável, para outros é repleto de terror e ansiedade, qual for terrível pesadelo. O momento do último suspiro não é, portanto, o mais penoso, porquanto, em geral, a alma não tem consciência de si mesma. Mas antes dele, a alma sofre por conta do declínio orgânico durante as convulsões da agonia e depois pelas angústias da perturbação. Destacamos que tal situação não é geral. A intensidade e a duração do sofrimento, como dissemos antes, são proporcionais à afinidade existente entre o corpo e o perispírito. Quanto maior for essa afinidade, mais longos e penosos são os esforços do espírito para desprender seus laços. Mas há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se faz por si só, de maneira natural. O espírito separa-se do corpo como um fruto maduro desprende-se do caule. É o caso das mortes calmas e despertares pacíficos. Então, meus amigos, cabe a cada um de nós irmos nos preparando para que tenhamos uma morte calma e pacífica.
Por isso precisamos estudar e aprender, para termos a liberdade de deixar o nosso corpo tranquilamente aqui e seguirmos as nossas vidas, que são imortais. Continuando a leitura. O estado moral da alma é o principal fator determinante da maior ou menor facilidade de desprendimento. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional à ligação do espírito à matéria, atingindo o seu máximo no caso do ser humano, cujas preocupações concentram-se todas na vida e nos prazeres materiais, sendo quase nula no que se daquele cuja alma depurada identificou-se antecipadamente com a vida espiritual, dado que a lentidão e a dificuldade do desprendimento são proporcionais ao grau de depuração e desmaterialização da alma. Depende de cada um de nós tornar tal passagem mais ou menos fácil ou penosa, agradável ou dolorosa. Nota 157. A constituição do corpo físico é a mesma para todas as pessoas. Difere o perispírito, que é mais denso e próximo do mundo corporal, para os espíritos inferiores, mas que se torna menos denso, desmaterializado, sutil, proporcionalmente à evolução espiritual do ser. O aperfeiçoamento dá maior liberdade, mobilidade, leveza, expansibilidade ao perispírito. Assim, no mundo espiritual, o espírito elevado tem melhores recursos para interagir e atuar no bem. Isso posto, há um tempo como teoria e como resultado da observação, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma no derradeiro momento. No caso da morte natural, a que resulta da extinção das forças vitais por conta da idade ou da doença, o desprendimento transcorre gradualmente, como eu comentei antes. No caso de seres humanos cuja alma é desmaterializada e cujos pensamentos estão desligados das coisas terrestres, o desprendimento processa-se quase por completo antes da morte real. Foi o que eu falei, existe o desdobramento espiritual antes do corpo estar deficiente de vida. O corpo ainda vive a vida orgânica, enquanto a alma já tem adentrado na vida espiritual, estando presa ao corpo somente por um laço muito tênue que se rompe facilmente no último batimento do coração. Nessa situação, o espírito já pode ter recuperado sua lucidez, sendo testemunha consciente da extinção da vida do seu corpo, do qual se sente feliz de se libertar. Para tal espírito, a perturbação é quase inexistente, não sendo mais do que um momento de sono tranquilo, de que emerge com indizível impressão de felicidade e de esperança. Meus amigos, cabe a cada um de nós nos prepararmos. No caso do ser humano apegado à matéria e à sensualidade, aquele que viveu através do corpo, mais através do corpo que do espírito, para quem a vida espiritual nada representa, nem sequer uma realidade em seu pensamento, tudo contribui para fortalecer mais ainda os laços da matéria, nada os tendo atenuado durante a vida. Ao aproximar-se a morte, o desprendimento também transcorre gradualmente, porém, mediante esforços contínuos. As convulsões da agonia representam o início da luta que enfrenta o espírito, algumas vezes anelando romper os laços que lhe resistem, agarrando-se outras vezes ao corpo, do qual irresistível força arrebata-o violentamente, fragmento por fragmento. O espírito apega-se tanto mais à vida corpórea, quanto menos divisa além dela. Sente que se escapa da vida e deseja retê-la, em vez de se entregar ao movimento que o carrega. Resiste com todas as forças, podendo assim prolongar a luta por dias, semanas, meses inteiros. Neste momento, de certo, o espírito não goza de toda a sua lucidez, conquanto tem a perturbação começado muito antes da morte. Nem por isso sofre ele menos, e o vazio em que se encontra, assim como da incerteza sobre o que lhe advirá, somam-se as angústias, suas angústias. A morte chega, mas nem tudo se acaba. A perturbação continua. Ele sente que vive, mas não sabe se material ou espiritualmente, lutando ainda até que se tenham rompido os últimos liames do perispírito. A morte pôs efetivamente fim à enfermidade, mas não se deteve às consequências.
Enquanto existam pontos de contato entre o perispírito e o corpo, o espírito receberá as repercussões deste último, com ela sofrendo. Bem diferente é a posição do espírito desapegado da matéria, mesmo nas doenças mais cruéis. Os laços fluídicos que o unem ao corpo, sendo muito tênues, rompem-se sem qualquer abalo. E então, sua confiança no futuro, que ele já entrevê pelo pensamento e por vezes mesmo de fato, faz com que encare a morte como uma libertação e seus males como uma prova, advindo-lhe daí uma calma moral, uma resignação que lhe amenizam o sofrimento. Após a morte, rompem-se os laços de imediato e nenhuma reação dolorosa se produz. Ao despertar, o espírito sente-se livre, disposto, aliviado de um grande peso, muito feliz por não mais sofrer. Na morte violenta, as condições não são exatamente as mesmas. Nenhum declínio orgânico parcial pôde ensejar uma separação prévia entre o corpo e o perispírito. A vida orgânica, em sua plenitude, é subitamente interrompida. O desprendimento do perispírito começa apenas após a morte, e neste, como nos outros casos, não pôde transcorrer instantaneamente. O espírito, pego de surpresa, encontra-se atordoado. Ao perceber que pensa, no entanto, acredita-se ainda vivo, perdurando ali a ilusão até que se dê conta da sua situação. Nota número 158. Essa explicação corresponde ao item 18º do resumo da Lei da Justiça Divina, no capítulo 8, que afirma: um fenômeno muito frequente nos espíritos de certa inferioridade moral consiste em acreditar que ainda estão vivos, e essa ilusão pode prolongar-se durante anos. É que não cabe aqui tantas intervenções minhas, mas eu poderia citar inúmeros livros em que contam cada um desses casos. Vamos continuar com a leitura. Este estado intermediário entre a vida corporal e a vida espiritual é um dos mais interessantes para estudo, porque apresenta o singular espetáculo de um espírito que confunde seu corpo fluídico com o seu corpo material, experimentando todas as sensações da vida orgânica. Tal estado oferece uma variedade infinita de nuances conforme o caráter, o conhecimento e o grau de adiantamento moral do espírito. É de curta duração para aqueles cuja alma está purificada, porque entre esses últimos já há um desprendimento antecipado no transcurso da morte, mesmo a mais súbita, nada mais faz que apressar. Em outros, pode prolongar-se por anos. Este estado é muito frequente, mesmo nos casos de morte comum, e para alguns nada tem de penoso, segundo as qualidades do espírito, mas para outros é uma situação terrível. E no suicídio, principalmente, que essa situação é mais penosa, porquanto o corpo ligado ao perispírito, por todas as suas fibras e convulsões orgânicas, repercutem todas na alma, que experimentam atrozes sofrimentos delas provenientes. Eu vou fazer uma parte aqui. A pessoa que se suicida, ela está com toda a sua força vital. Então, quando ela comete o suicídio, todo o perispírito está ligado firmemente ao seu corpo. E então ela sente a dor que ela provocou nela mesma, ou a sensação que ela provocou durante muitos e muitos anos. Provavelmente durante o tempo que ela teria de vida. Isso não é um castigo, isso é uma consequência do tipo de morte que ela escolheu, do tirar a própria vida, quando não era ainda o momento provisto para isso. Percebem? Então, é preciso que tudo ocorra conforme estiver programado para que esse perispírito possa lentamente indo se libertar do corpo físico. Vamos continuar com a leitura. O estado do espírito no momento da morte pode ser assim resumido. Quanto mais lento é o desprendimento do perispírito, mais o espírito sofre. A rapidez do desprendimento é proporcional ao grau de adiantamento moral do espírito. Para o espírito desapegado da matéria, de consciência pura, a morte é um sono de alguns instantes, isento de todo sofrimento e cujo despertar é de plena tranquilidade. Para que se trabalhe pela própria depuração, reprimindo as más tendências, superando as paixões, é preciso ver as vantagens de tal ação no futuro. Para identificar-se com a vida futura,
dirigindo-lhe as aspirações e preferindo-a da que a vida terrestre, é preciso não apenas nela crer, mas compreendê-la. É preciso concebê-la de forma satisfatória para a razão, em completo acordo com a lógica, com o bom senso, com a ideia de que se tem da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. De todas as doutrinas filosóficas, o Espiritismo é aquela que exerce, sobre esse aspecto, a mais poderosa influência por conta da fé inabalável que proporciona. O espírita sério não se limita a acreditar, ele crê porque compreende, e compreende porque se dialoga com a razão. A vida futura é uma realidade que transcorre continuamente sob sua vista. Ele a vê e toca, por assim dizer, em cada uma das suas fases, não podendo a dúvida encontrar guarida em sua alma. A vida corporal para ele desaparece, de tão limitada diante da vida espiritual, que é a verdadeira vida. Daí a pouca relevância que dá aos incidentes do caminho, assim como a sua resignação diante das vicissitudes, cuja causa e utilidade ele compreende. Sua alma se eleva pelas relações diretas que mantém com o mundo invisível. Enfraquecem-se os lados fluídicos que o ligam à matéria, ocorrendo assim um desprendimento parcial antecipado, que facilita a passagem desta para outra vida. A inevitável perturbação da transmissão é de curta duração, porquanto tão logo seja transposto o limiar, o espírito se reconhece, nada lhe é estranho, dando-se conta de sua situação. Seguramente, o espiritismo não é indispensável para tal resultado. Tampouco tem a pretensão de ser o único a garantir a salvação da alma, mas a facilita pelos conhecimentos que proporciona, pelos sentimentos que inspira e pela disposição em que coloca o espírito, fazendo compreender a necessidade de aperfeiçoamento. Além disso, o espiritismo dá a cada um os meios de facilitar o desprendimento dos outros espíritos no momento em que eles deixam seu invólucro terrestre e de abreviar a duração da perturbação através da prece e da evocação. Através da prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se uma dissolução mais célere dos fluidos perispirituais, através da evocação conduzida com sabedoria e prudência, juntamente com palavras de benevolência e de encorajamento, tira-se o espírito do torpor em que se encontra, ajudando-o a reconhecer mais rapidamente. Se ele sofre, estimula-lhe o arrependimento, única maneira de abreviar os sofrimentos. Temos aqui as notas 159 e 160 que lemos a seguir. 159. Na magnetização espiritual, a prece chega ao espírito que sofre como um estímulo para que, soerguido em sua vontade, ele possa reequilibrar-se, conquistando os benefícios da lucidez espiritual e do bem-estar do desprendimento. Nota 160. Os exemplos que citaremos mostram os espíritos nas diferentes fases de felicidade e de infelicidade na vida espiritual. Não fomos procurá-los nas personagens mais ou menos ilustres da antiguidade, cuja situação pode ter mudado consideravelmente desde a existência pela qual os conhecemos, e que não ofereciam, ademais, provas adequadas à sua autenticidade. Tomamos estes exemplos das circunstâncias mais comuns da vida contemporânea, que são aquelas com que cada um pode melhor se identificar, e de onde, por comparação, podem-se tirar as instruções mais proveitosas. Quanto mais a existência terrestre, os espíritos se aproximam da nossa, pela posição social, pelas relações, pelos laços de parentesco, mais nos interessamos por eles, e mais fácil torna-se a confirmação de sua identidade. As situações comuns são as mais numerosas e, por isso, cada um pode tomá-las mais facilmente como exemplos. As situações excepcionais nos comovem menos, porque saem da esfera dos nossos hábitos. Não foram tais casos, portanto, os que procuramos, e se há entre os exemplos escolhidos algumas individualidades de renome, a maior parte é completamente desconhecida. Nomes e repercussão nada teriam a acrescentar à instrução, podendo ainda ferir suscetibilidades. Não nos dirigimos nem aos curiosos, nem aos sedentos de escândalos, mas àqueles que buscam instruir-se seriamente. Tais exemplos poderiam ter sido multiplicados ao infinito, mas forçados a limitar em seu número, escolhemos aqueles que ensejariam
maior esclarecimento sobre a situação no mundo espiritual, seja pela posição do espírito, seja pelas explicações que este teria condições de dar. A maior parte é inédita, tendo sido publicados apenas alguns exemplos na Revista Espírita, sendo que desde suprimimos os detalhes desnecessários, preservando apenas os elementos essenciais para os fins a que nos propusemos aqui. A eles acrescentando instruções complementares que possam ser surgido durante. Essa foi a nota de Allan Kardec. Meus amigos, nós teremos esses exemplos de desencarnes em inúmeros livros que temos disponíveis. Temos Memórias de um Suicida, lido aqui no canal, em que conta tudo o que ele sobreviveu, porque foi depois da morte, depois do desencarne. Temos o livro que conta o acidente aéreo, como cada um teve uma vida diferente estando no mesmo acidente aéreo. O Crônicas de um Despertar, que eu já disse aqui. São inúmeros livros já lidos aqui no canal que podem nos dar exemplos de desencarnes dos mais variados tipos. 15 vidas, 15 séculos de uma trajetória, vai contar 15 vezes de um mesmo espírito. Está tudo muito bem documentado. Por hoje ficamos por aqui, aguardo todos vocês na sequência dos nossos estudos, agora trazendo os exemplos de cada caso. Abraços!